Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos novamente para estudarmos a palavra de Deus. Ficamos felizes e agradecidos por Deus nos conceder este dia de vida e estes momentos para estudarmos a sua palavra. Somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, onde quer que vocês estejam. Agradecemos a vocês que compartilham esses estudos. São centenas de irmãos, irmãs, amigos e amigas que estudam conosco e que compartilham com outras centenas de pessoas. E assim a palavra de Deus vai sendo espalhada e as pessoas que ainda não ouviram falar do amor de Deus têm a oportunidade de ouvir através do seu compartilhamento. Queremos agradecer a todos que estão escrevendo, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para o Givanildo Avelino. Ele é lá do município de Serra, no Espírito Santo. Também Marli Abreu Lima, é de Alto Horizonte, em Goiás. Miriam Eunice Joaquim, é de província Huila, Lubango, em Angola. Rosa Garcia é de Brasília, Distrito Federal. Jerusa Isidro é de Campina Grande, na Paraíba. Maria Silva é de Guararema, em São Paulo. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, te damos graças pelo dia que estás nos concedendo. Te damos graças pela proteção, pela saúde, pelos livramentos que nos tens dado. Te damos graças, Pai, por estes momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e nos ajudando a tomarmos a decisão de colocar em prática aquilo que Tu requeres de cada um de nós. Pedimos, Pai, que estejas com cada pessoa que estuda conosco a Bíblia todos os dias. Cada um tem suas lutas, seus problemas. Aqueles que nos pedem orações, que Tu também os abençoe. E nós pedimos isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana falando a respeito dos filhos da promessa, e Deus prometeu a Abraão fazer dele uma grande nação. E várias vezes, quando Deus se apresentava a Abraão, desde quando o chamou lá de Ur dos Caldeus, quando ainda o nome dele era Abrão, Deus fez a promessa de que faria de Abraão uma grande nação. Abraão já estava velho, ele sabia que não tinha mais condições dele ser pai, e Sara, sua esposa, era estéril e também já velha, não tinha condições de ter filhos. Mas, como nós já dissemos aqui, para Deus não existe impossíveis. Tudo é possível para Deus. E Deus cumpriu a promessa. Irmãos, Deus ele é fiel. Deus ele não falha. Aquilo que ele promete a cada um de nós em sua palavra, ele cumpre. Nós é que falhamos. Então, quando Deus faz uma aliança com o ser humano, Deus, como dissemos, ele cumpre. Agora, depende se nós também vamos cumprir, se nós vamos obedecer, se nós vamos fazer aquilo que Deus está pedindo de nós. Não é nós dizermos que cremos em Deus, ou nós termos aceito a Jesus, nos batizado, e agora vamos continuar vivendo a vida que nós vivíamos antes. Não, nós temos um compromisso com Deus. É uma aliança que Deus faz. E então, esta aliança ela é condicional. Como, por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel lá da escravidão no Egito, Deus tinha um plano para eles, uma aliança, para que eles fossem bênção para as demais nações que estavam ao redor de Canaã. Só que o povo de Israel falhou. Ao invés deles serem luzes para aqueles que estavam nas trevas, eles se corromperam com eles, se misturaram com eles em casamentos, adoravam deuses estranhos. Então, eles rejeitaram o Messias quando Jesus veio, e então Deus também não pôde cumprir a promessa que fez ao povo de Israel, literal, e agora a promessa vai ser cumprida com aqueles que aceitam a Jesus em suas vidas. Todo aquele que aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que crê no sacrifício que ele realizou, este passa a ser filho de Abraão pela fé. Nós somos filhos espirituais. E então, vejam que quando Deus falou com Abraão, em Gênesis capítulo 12, verso 2, Deus disse assim: farei de você uma grande nação, o abençoarei,
e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Aqui essa versão é a nova versão transformadora. Ela fala que Deus faria com que Abraão ficasse famoso. Na versão tradicional diz: farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então, aqui está. Deus faria de Abraão e fez uma grande nação. Todos aqueles que aceitam a Jesus fazem parte desta nação. O próprio Senhor Jesus, ele é descendente da linhagem de Abraão. Então é por isso que a palavra de Deus diz que em seu descendente, no descendente de Abraão, faria dele uma grande nação, que é a grande nação espiritual da qual nós fazemos parte. Nós lemos aqui em Romanos capítulo 4, versos 1 a 5, diz assim: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. Isso é Paulo falando. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e isso foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Então, aqui Paulo falando que Abraão era o fundador da nação israelita, da qual Paulo também era parte, porque Paulo, ele era hebreu, ele era israelita. Paulo era da tribo de Benjamim e através de Abraão, pela fé, Deus fez essa grande nação, não pelas obras de Abraão, mas porque ele creu. E isso foi imputado por justiça. Então, quando nós aceitamos a Jesus pela fé e nós então somos justificados, nós então vamos obedecer a Deus, fazer aquilo que Ele requer de cada um de nós. Nós lemos também em Tiago capítulo 2, versos 21 a 24, não lembram que nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas, e assim as ações tornaram a fé completa. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele foi até chamado amigo de Deus. Então, a palavra de Deus ela é clara em dizer que quando nós aceitamos a Jesus pela fé, somos justificados. Quando nós cremos, Deus nos justifica, Deus nos perdoa. E através desta justificação, nós vamos então procurar viver uma vida em santificação, dia a dia em comunhão com Deus. E esta comunhão com Deus, este andar com Deus dia a dia, vai fazer com que nós produzamos os frutos do Espírito. Nós não vamos produzir os frutos do Espírito ou fazer boas obras para alcançarmos favor de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos está contaminado pelo pecado, porque não existe nada bom em nós. Mas quando nós, pela nossa comunhão com Deus, nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, que está em sua palavra, isso demonstra que nós fomos salvos em Jesus. Como Jesus mesmo usou a explicação da videira, ele disse: eu sou a videira e vocês são as varas. E para que as varas possam produzir frutos, elas precisam estar ligadas na videira. Por quê? Porque se cortar aquela vara, aquele ramo, ele vai morrer, vai secar. Então, quando nós permanecemos em Jesus, quando nós caminhamos com Ele dia a dia, automaticamente as coisas boas irão fluir de cada um de nós. Não porque nós estamos querendo fazer, mas é porque a videira na qual nós estamos ligados, que é Jesus, é que produz os frutos em nós. Então, a seiva, o alimento, vem da videira, vem do pé, do tronco para os ramos. Assim, nós recebemos de Jesus vida para que nós possamos fazer aquilo que Ele requer que nós façamos. Nós vemos então em Gênesis capítulo 11, no verso 4, Gênesis 11, verso 4, a palavra de Deus, ela nos diz: depois disseram: venham,
Vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aqui está falando da Torre de Babel, né? As pessoas que viviam de acordo com aquilo que achavam que deveriam fazer, que não tinham comunhão com Deus, as pessoas que eram considerados como filhos dos homens, esses resolveram então construir uma torre. E essa torre era para que, se acontecesse outro dilúvio, eles não perecessem nas águas. Mas o que é que Deus havia dito? Que não iria mais destruir o mundo com água. Só que eles não criam na palavra de Deus. E eles então decidiram construir uma torre para que eles ficassem famosos. Agora, o que é que faz a gente ficar famoso? O que faz a gente ficar famoso, ser engrandecido, abençoado, é nós termos comunhão com Deus. É o que nós lemos aqui em Gênesis 12, 2, onde a palavra de Deus diz: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então o nosso nome, ele é engrandecido não pelo que nós fazemos, mas pelo poder de Deus em nossa vida. O nome dele é exaltado através da nossa vida. Então, nós não deveremos fazer nada buscando glória para nós mesmos. Tudo que nós fizermos é para que seja dada glórias a Deus, que é o Criador e mantenedor de todas as coisas. Nós encontramos então na palavra de Deus que aqueles que aceitam a aliança que Deus faz com o ser humano precisam fazer a vontade de Deus, obedecer. Assim como nós já falamos aqui de Noé, Deus disse para ele construir a arca, ele construiu, depois ele entrou na arca e Deus cumpriu a aliança com Noé. Com Abraão: sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele saiu e foi. Ele obedeceu. Assim também nós. Deus requer de nós hoje também obediência. Deus requer que nós façamos aquilo que Ele requer de cada um de nós e que está em Sua palavra. E que nós possamos ter humildade suficiente para reconhecer que nós somos completamente dependentes de Deus e que, para que a aliança se cumpra em nossa vida, nós precisamos também estar obedecendo à vontade de Deus. Que Deus nos abençoe. Nós estaremos novamente juntos amanhã para finalizarmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos: farei com eles aliança eterna, jamais deixarei de lhes fazer o bem. Jeremias capítulo 32, verso 40. Que Deus nos abençoe.